Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 17 de outubro, da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi o terceiro sucessor de São Pedro como bispo de Antioquia e foi conduzido de Antioquia até Roma para ser sacrificado ali. E ele foi martirizado no ano de 107. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, uma grande multidão se formou em torno a Jesus, ao ponto de que as pessoas pisavam-se umas sobre as outras. Jesus, olhando para os seus discípulos, então começou a dizer-lhes: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque eu vos digo, tudo o que tiver escondido será manifesto, e tudo o que tiver velado será revelado. Portanto, também eu vos digo, tudo o que vós disseres no escuro será proclamado à luz do dia, e tudo o que vós disseres também ao pé de ouvido num quarto será proclamado sobre os telhados. Portanto, eu vos digo, não temais. E vou dizer a quem deveis temer. Temeis aquele que pode tirar a vida e depois lançar também a vossa vida no fogo eterno. A este sim deveis temer. Não temais aqueles que matam o corpo e que não podem fazer nada mais do que isso. Não se vendem 5 pardais por algumas moedas? Por isso eu vos digo que, apesar disso, todos eles estão sobre os olhares do vosso Pai do céu. E vós valeis mais do que os pardais. Não temais, porque até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, durante todos esses dias nós estamos refletindo na carta aos Romanos sobre a urgência, a importância e o valor da fé. A importância da fé, a urgência da fé sobre as obras. Porque as obras são muito importantes, porém elas não substituem a fé. Nós sempre criamos um conflito entre fé e obras, pensando que as duas vivem dissociadas, divorciadas, mas uma deve completar a outra, como nos ensinou o apóstolo Tiago. Fé e obras, fé e ação. E na carta aos Romanos de hoje, o apóstolo começa a refletir sobre a fé de Abraão, onde ele vai procurar ensinar que a justificação de Abraão não veio por meio das obras que ele praticou. E ele começa dizendo: se alguém trabalha como empregado para uma outra pessoa, o salário que ela recebe no final do mês não é um prêmio, não é uma bondade do patrão, mas é uma obrigação, porque o empregado tem o direito de receber o seu salário, então não é a bondade de alguém. Então dizer, assim também é a fé. A fé é uma gratuidade do Senhor, como a salvação é uma gratuidade do Senhor. Aquele que te criou sem ti, como nos ensinou Santo Agostinho, não vai te salvar sem ti, porque 10% também depende da participação humana. Mas a fé está acima da obra, o apóstolo procura nos ensinar. Apesar de que as obras também completam a fé. Fé e prática, fé e obras. Por isso o apóstolo quer refletir conosco sobre a primazia da fé, a urgência da fé, a importância da fé para a justificação. O justo vive da sua fé, e fomos justificados pela gratuidade do amor de Deus manifestado na crucifixão, morte e ressurreição do seu Cristo, Jesus de Nazaré. Por isso aqui está o ponto central desta carta de hoje, a fé cristã. A fé como uma justificação para todos nós. Vamos agora perceber uma grande multidão que está ao redor de Jesus.
Eu creio que isto tenha suscitado nos discípulos uma vaidade, uma vanglória muito grande, porque eles devem ter começado a pensar que a partir daquele momento eles seriam importantes, porque as grandes multidões interferem na vida social de um país, de uma igreja, de um grupo, as grandes manifestações, as grandes concentrações. Então eu penso que os discípulos começaram a pensar: agora nós teremos autoridade e poder, porque este povo está seguindo o Senhor. Jesus, olhando para os discípulos, começou a dizer primeiro a eles: tomai cuidado com o fermento de Herodes, que é a hipocrisia. E é verdade, porque inconscientemente, onde nós estamos, onde os nossos pés estão fincados, começa a condicionar o nosso modo de ver e o nosso comportamento, de modo que cada pessoa vê o mundo de onde o seu pé está fincado. E quantas vezes eu e você carregamos os vícios e os valores das nossas famílias introjetados em nós, às vezes de modo inconsciente, porque queira ou não, o ambiente onde vivemos condiciona o nosso modo de nos comportar e de viver. Numa casa, por exemplo, onde os meninos são criados com muita gritaria, com muita violência, eles também começam a ser violentos e a partir disso aí usar a gritaria. Porque o fermento da gritaria, o fermento da violência foi capaz de fecundar os seus corações. Como também quando estamos submersos em um ambiente de indiferença, de frieza, nós também acabamos sendo levados e conduzidos por este fermento que também conduz os nossos passos, conduz os nossos corações. Daí a preocupação de Jesus: tomai cuidado com o fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Isso serve para mim e serve para você. Ainda que eu e você tenhamos a plena consciência de que nós carregamos uma dosagem de incoerência e de hipocrisia, todos nós, mas a conversão é justamente tomar consciência disso e lutar ferrenhamente para diminuir as incoerências da vida. Isso será uma batalha espiritual enorme para mim e para você. E Jesus começa então a dizer: porque tudo que estiver escondido será conhecido, tudo aquilo que estiver velado será manifesto. Aquilo que é dito nas escuras será proclamado à luz do dia. E aquilo que vocês dizem ao pé de ouvido num quarto será proclamado sobre os telhados, porque nada está escondido. Tudo virá à claridade do dia, tudo passará pela claridade de Deus, de modo que eu e você seremos responsabilizados por tudo que falamos e tudo que fizemos, quando formos iluminados pela luz do juízo da misericórdia do Senhor. Eu e você. E Jesus vai dizer: não temais, porque a missão também traz medo. O próximo domingo nós estaremos celebrando o Dia Mundial das Missões, que tem como missão resgatar em mim e em você essa corresponsabilidade missionária. E a missão não traz só prazer, a missão também traz perseguição, traz difamação, traz incompreensões, traz sofrimentos. Por isso Jesus agora vai dizer aos seus discípulos: não temais. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada mais do que isso. O mártir é aquele que não renega a sua fé. O mártir é a testemunha fiel. É aquele que diante das dificuldades da vida se manteve fiel ao Senhor. E Jesus começa a dizer: antes temei esse, aquele que depois de tirar a vida tem o poder de jogar a vossa vida no inferno. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós temos medo da imprensa, nós temos medo da internet, nós temos medo da polícia, mas nós não temos medo do julgamento do Senhor. E isso parece-me que está ficando cada vez mais distante dos corações de todos os cristãos. Nós não tememos o julgamento do Senhor, tememos o julgamento dos homens. Não tenham medo. Vós valeis mais do que os pardais, diz Jesus. Aos olhos de Deus nós valemos mais do que os pardais, porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Paz e bem.